Como dissemos, no capítulo 7, Paulo faz a comparação do casamento aqui, né, da lei, é o marido autoritário, dominador, né, que vivia só acusando a esposa, né, aqui, a pessoa que quer viver segundo a lei. Agora ele continua no capítulo 7. Que diremos então? Versículo 7 também. Que diremos então? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás, né? Aqui Paulo está falando, ele diz o seguinte, mas o pecado, por quê? Ainda continuando no versículo 7. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo, lá na outra atualizada, diz, outrora, né? Aqui diz, né? Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Aqui ele está falando do seu tempo de infância, de inocência, né? Chegou um momento que ele começou a ler a lei, os mandamentos de Deus, e é resumido principalmente nos 10 mandamentos, e ele descobriu que era pecador, tinha a cobiça. Esse era um aspecto fraco da sua natureza, do seu caráter, da sua conduta. Então, ele continua dizendo, né? Aí ele diz o seguinte, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal. Aqui ele está falando, essa expressão, chama-se o tempo histórico do verbo. Você fala com o verbo no presente do passado, ou, em outras palavras, você fala do passado com o verbo no presente, como se ele estivesse vivendo aqui, mas está referindo-se ao tempo em que ele vivia lá no passado. Quem é historiador e entende português sabe disso aqui, né? Esse uso do tempo do verbo, o tempo histórico ou literário, né? Então diz o seguinte, porque sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele está falando quando ele não era convertido, judeu, fariseu, rigoroso, exemplar segundo a lei, mas ele vivia num conflito incessante dentro de si, porque a lei não dá poder para vencer o pecado. A lei mostra o pecado, e ele sabia que a lei era santa, que é a vontade de Deus, mas ele não conseguia praticar, vivia nesse conflito, e continua. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque ele não era convertido. Paulo, ele fala no restante das suas, aqui de Romanos e das outras epístolas, que nós somos libertos do pecado, né? Versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo não está falando aqui da sua vida agora, depois de convertido, e muitos teólogos pegam isso aí e querem dizer que o crente não pode viver uma vida santa, porque olha aqui, o próprio Paulo vivia nesse conflito. Não, ele está falando da sua vida antes de converter, de fariseu exemplar, né, segundo a lei. Não sou eu que estou dizendo, há outros teólogos que dizem assim. E o comentário da Bíblia NVI, nessa parte aí, aquele comentário num volume só, explica dessa forma, né? Assim, versículo 21, assim concordo com esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal resiste em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Está falando Paulo não convertido. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha carne, da minha natureza decaída. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, no corpo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui ele mostra, então, termina falando da sua experiência, ele já é liberto. Agora tem uma coisa aqui que muitas pessoas arrepiam e discordam, mas é verdade. A segunda parte aqui, esse versículo de Paulo termina no 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele continua, agora pois, mas
Mais tarde, os escribas, defensores da doutrina do pecado original, incluíram aí a segunda parte do versículo 25, que diz: de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Isso aqui foi acrescentado para mostrar que os crentes não podem viver, o cristão não pode viver uma vida santa. Isso foi incluído por Santo Agostinho. Foi uma pendenga tremenda teológica entre ele e Pelágio, né? E Santo Agostinho dizia o seguinte: não tem jeito de viver sem pecar, né? Pelágio diz: é possível viver na graça sem pecar. E aí, esse texto não está nos manuscritos mais antigos, é acrescentado. Então, concluindo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E continua agora o texto de Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não pôde fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, né? No que diz respeito ao pecado. Assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, não segundo os mandamentos. Agora podemos viver no Espírito, voltando àquela ilustração. Deus nos deu o Espírito Santo. Andar no Espírito, ele já está dentro de nós. É seguir a orientação dele no dia a dia, né? Vamos tomar uma decisão. Será que isso é a vontade de Deus? O Espírito guia. Jesus disse: ele vos guiará a toda a verdade, né? Ensinará a respeito de todas as coisas. E lá em Apocalipse, em cada uma das 7 cartas, Jesus revela para João com essa conclusão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E concluindo, eu quero contar uma ilustração. Houve um avivamento na China no início do século XX, na primeira metade do século XX, e ali cristão. E havia, então, começou na igreja presbiteriana. E havia ali uma cidade e tinha um camponês que plantava hortaliças e vendia toda semana lá na cidade os seus produtos. E então ele colocou ali a carga, os balaios, encheu de verdura e foi vender na cidade. E ele era alcoólatra. E entre a sua propriedade e a cidade tinha uma venda na estrada, um pouco desviada da estrada. E então, todas as vezes que ele ia com a sua mulinha, ele virava lá na venda e tomava um trago na cachaça. Ia para a cidade e voltava e tomava de novo. Aquilo era tão comum que, quando chegava ali, a mulinha já virava... nem precisava dele tocar na rédea. Ela virava por si mesma, tanto na ida como na volta. Certo dia, ele chegando na cidade, passando na porta, tendo vendido ali os produtos, passando na porta de uma igreja presbiteriana, tinha uma grande reunião de oração e o povo alegre, cheio do Espírito Santo, um Pentecoste vivo. Ele ficou impressionado, entrou e começou então a participar e converteu. E quando ele voltou, cheio de alegria, com o Espírito Santo habitando dentro de si, quando ele foi passando o rumo da venda, a mulinha virou, ele puxou ela, né? E foi embora. Quando ele voltou na outra semana, quando ele ia passando a mulinha, virou de novo, ele puxou ela. Até que chegou um momento, e depois de algum tempo, a mula acostumou e já não virava para o lado da venda. Essa mula é a natureza nossa decaída. Agora o Espírito está dentro de nós e ele vai puxando a rédea, vai puxando. Chega um momento que nós já não vivemos em conflito. Nós andamos no Espírito, porque ele está ali, né? Vamos dizer assim, controlando a nossa natureza e guiando-nos na verdade. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É isso que Paulo quis dizer. Esse estudo é muito mais profundo, mas não dá para explicar tudo. A carta dele é profundamente teológica. Mas aqui deixamos essa síntese para compreendermos melhor Romanos capítulos 6, 7 e 8.